Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nós estamos, em definitivo, para mais um culto de estudo bíblico, de meditação na palavra do Senhor. Convido você, convido toda a sua família para se juntar a nós nesta sexta-feira de feriado em todo o Brasil, na verdade em todo o mundo, Dia Mundial dos Trabalhadores. E nesse momento tão peculiar da nossa história, nós nos reunimos para estudar as Escrituras, orarmos e compartilharmos a nossa esperança em Cristo Jesus. Desde já, cumprimento todos vocês, Renato, Dogado, o Alexandre, a Pati, o Davi, lá em Londrina, Pedro Henrique, Josi, Renan, Jéssica, o Rodrigo, o Wellington, todos vocês recebam o nosso abraço, sejam bem-vindos aqui à nossa casa, sintam-se acolhidos por toda a nossa família, tá bom? Cumprimentar a Fran, que está entrando ali agora, a Amanda, minha cunhada, nosso amigo Sandro Schneider, a Marciele Gibim, o Kleber, toda a família Garcia, seu Hernani, Dona Margarete, se a Carol e o Sandro estiverem por aí, também nós queremos cumprimentá-los. Um salve para o Fabiano, Kiusi e todo o grupo das antigas. Deus abençoe vocês. Celita, Wellington, Ronaldo, Tânia, lá de Araponga, estão felizes, né? Estão felizes, tá feliz, né, Ronaldo? A bênção vai chegar aí daqui a pouco, né? Deus te abençoe. Um abraço, Rodrigo, um abraço para Josi, a minha Cassi, que eu estou morrendo de saudade, o Pedrinho, a Leda, lá em Porto Belo, não, Bombinhas. Leda, receba o nosso abraço, querida, para você e para o Uruguai. Como é que está o Fernando? Está viajando ou está em casa? Pastor Marcelo Centeno, Deus te abençoe, pastor, toda a sua família. Recebe o meu abraço, tá bom? Apertado, abraço de urso, tá bom? Para você e para sua família, para os seus garotos que devem estar enormes já. Boa noite, queridos, queridas, amados do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está com muita saudade de vocês, vontade de abraçar, mas a palavra de Deus diz que há tempo de ajuntar pedras e espalhar pedras, de abraçar e parar de abraçar. Há tempo para todo propósito no reino de Deus, né, amados? E agora é tempo de louvarmos a Deus em casa, de orarmos, de nos reunirmos em família, de aproveitar esse tempo, ter gratidão no nosso coração e aproveitar esse tempo que Deus está nos dando de ficarmos em casa. Às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente fica ansioso, mas tudo tem seu tempo e Deus está conosco. Essa é a certeza que nós temos. E vamos fazer isso com gratidão e alegria no coração. Pedir para que o Espírito Santo de Deus nos encha de alegria nesse momento que a gente pode curtir mais os nossos filhos, o nosso esposo, a nossa esposa. É um desafio para todos nós, estamos nos reinventando, mas quer façamos qualquer coisa, seja essa live que nós possamos fazer para glorificar o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda gratidão e de todo louvor. É para Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós estamos aqui. Então, se reúna aí com a sua família e vamos estudar as Escrituras, porque ela é o poder de Deus para as nossas vidas, é a palavra de Deus, é ela que nos sustenta, é ela que nos guia, é ela que nos fortalece. Um beijo para todos vocês. Aproveitem bastante esse estudo, né? Aproveitem o pastor à distância, podem continuar aproveitando e a gente está aqui
Precisar de qualquer coisa, bate um telefone, um WhatsApp e vamos lá. Um beijo para todos. Amém, queridos. Vamos orar? Pai, nós te damos graças nesta noite de feriado, nesta sexta-feira. Nós nos reunimos de forma virtual, mas espiritualmente estamos juntos. E estamos aqui, Senhor, para te glorificar, para te adorar, para render louvores ao teu nome, e para dizer que o Senhor é Rei, o Senhor está exaltado no alto e sublime trono, e nada foge ao controle das tuas poderosas mãos. Oramos nesta noite, Senhor, gratos, coração cheio de alegria e de esperança, porque, ó Deus, nós estamos entre a redenção e a consumação de todas as coisas. Sabemos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo, Senhor. Não estamos em desespero, não estamos perdidos, desorientados neste mundo tenebroso, mas temos uma esperança firme e sólida, que é, ó Deus, fruto da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Pai querido, nesta noite, console os corações que estão aflitos, desesperados, angustiados, com medo. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus Santo, que a tua palavra, toda ela, Senhor, venha produzir em nós os frutos de alegria, de esperança, para a tua glória e para o teu louvor. Nós queremos também, Senhor, que o Senhor produza através do Espírito Santo arrependimento dentro dos nossos corações. Não nos deixe passar por esse momento de provações sem, ó Deus, um profundo arrependimento, sem uma transformação das nossas vidas, sem o desejo de sermos cada vez mais santos, separados para Ti, cheios do Espírito Santo e com a vontade, ó Deus, de morar nos céus, de ansiar por um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, rejeitando este mundo, rejeitando as coisas fúteis desta vida. Dá-nos desta graça, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, de sermos cada vez mais parecidos com a pessoa bendita de Jesus. Senhor, nós oramos pelo nosso país, oramos pela nossa nação, Senhor. Os inúmeros números de mortos, ó Deus, diariamente, Senhor, os números altos de contágio, oh meu Deus, os números altos de desempregados, de empresas, ó Deus, falindo. Nós colocamos isso nas tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia da nossa nação, do povo que está clamando, Senhor, por um atendimento médico. Ó Deus, em cidades, em capitais do nosso país, já está escassa as vagas nas UTIs. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Abençoe os trabalhadores, ó Deus, que hoje estão nos supermercados, ó Deus, nos postos de gasolina, nas farmácias, oh meu Deus, nos hospitais, os maqueiros, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, ó Deus, os médicos, os atendentes, os seguranças, os policiais. Oh, meu Deus, esteja com esse povo hoje, cuide dele, guarde-os, sustente, Senhor. Nós te pedimos isto, esteja com teu povo nesta noite, Senhor, ajudando a tua igreja, Senhor. Aqueles que estão padecendo necessidades financeiras, com falta de recursos, Pai, assiste-os nesta noite. Nós te pedimos isto, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. A Eliane vai ler um texto. Convido vocês a abrirem as escrituras em Apocalipse 5. Apocalipse 5, dos versos 11 ao verso 14. Do 9. O pastor está me corrigindo aqui, ó. Do 9 ao 14. O Apocalipse 5. Peguem a Bíblia de vocês, quem está chegando aí agora, e nós vamos ler as Escrituras
Apocalipse 5, do 9 ao 14. Não? Quem está chegando, a Carol, minha cunhada, seja bem-vinda, te amo, tô com saudade. O Humberto também chegou por aí, o seu Hernani, o Carlito, alguns que a gente estava orando não conseguiu, a gente não consegue ver todo mundo ao mesmo tempo. Mas sejam todos muito bem-vindos e nós vamos ler as Escrituras em Apocalipse 5, a partir do verso 9. A palavra de Deus diz assim: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. Graças a Deus pela palavra de que há um trono, e neste trono existe alguém que comprou para Deus os que procedem de toda língua, tribo, povo e nação, e os constituiu reino e sacerdote, e eles, que somos nós, reinarão sobre esta terra. É esta a nossa esperança. Nós vamos cantar uma canção que diz glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Tá bom? Acompanhe aí. Se você souber de cor, cante com a gente. Dá para você pesquisar. Ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrarão, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor.
Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Ele que é digno, o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o seu nome e ele se faz presente na nossa vida e neste mundo. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e que a gente possa ter um bom estudo neste momento para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe pela sua vida. Queridos, eu antes de dar início ao estudo, eu quero que você já prepare a sua Bíblia. Quero cumprimentar a Camila, o Jorge, a linda Miriam e o lindo Arthur, toda a família Prado, o Gabriel está por aí hoje. Cumprimentar também o Marcos, Dona Dinal, Pedrinho, Silvana. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E tem um irmão da IPI de Campinas. Deus te abençoe, querido. A sua vida, a cidade de Campinas e a sua igreja também, como toda a sua família. Queridos, antes de darmos início, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, eu quero dar uma palavra para vocês rapidamente. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com o tesoureiro da igreja, que é o Kleber, e nós fomos informados de que durante este mês de abril nós fomos agraciados com muitas ofertas de irmãos que acompanham os nossos encontros pela internet. Então nós queremos agradecer a todos vocês que contribuíram, mesmo não sendo membros da nossa igreja, mas que contribuíram ofertando para o nosso projeto aqui da nossa igreja em Balneário Camboriú. E na verdade, queridos, foram essas ofertas que impediram a nossa igreja de fechar no vermelho neste mês. E nós queremos mais uma vez agradecer a todos esses irmãos, tá bom? Eu vou pedir para o Kleber para que ele faça a gentileza de inserir aí nos comentários, mais uma vez, o número da conta da nossa comunidade, o banco. E se você desejar contribuir conosco, nós iremos agradecer a Deus pela sua vida, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, uma boa notícia, é que nós conseguimos um desconto de 30% no valor do nosso aluguel da igreja para os próximos 3 meses, queridos. Uma grande vitória, até mesmo a imobiliária ficou surpresa, porque os proprietários não queriam conceder desconto, mas um abatimento para que depois o inquilino pagasse essa diferença, mas o proprietário do imóvel que a igreja aluga, ele concedeu durante 3 meses, com a possibilidade de prorrogar para 4 meses, no final do 3º mês, é claro, o desconto de 30%. Nós pedimos 50%, queridos. Infelizmente, esse mês de abril, as contas da igreja tiveram um deságio de aproximadamente 35% da nossa arrecadação. Um grande desafio para nós. E pedimos 50%, ele fechou com 30%. Agradecemos a Deus, eu peço que vocês orem por ele, o nome dele é Clóvis, orem pelo seu Clóvis, agradecendo a Deus pela vida dele, pedindo para que Deus o abençoe, tá bom? E a imobiliária, nesse mês de maio, ofertou para a igreja o seu prolabore administrativo, tá bom? Eles sentiram no coração de ofertar para a nossa igreja o seu prolabore administrativo no mês de maio. Então eu quero que vocês orem também pelo Vanderlei e pela Fabiola, para que Deus abençoe a vida deles de uma forma especial, queridos. Nós, de fato, estamos vivendo essa grande crise, temos esse grande desafio. Nosso aluguel aqui em Balneário Camboriú não é barato. Todo o setor da sociedade está sofrendo impacto. Os pastores estão sofrendo esse impacto financeiro.
Não quero entrar em detalhes, tá bom? Expor para todo mundo, mas os pastores estão sofrendo um impacto muito grande nas suas contas, inclusive eu. E nós, queridos, queremos que vocês orem por isso, em primeiro lugar, peçam misericórdia para Deus, para que Deus abençoe a nossa igreja no que tange a parte administrativa. E se você tem condições, que você, queridos, não deixe de contribuir. Deus é fiel, Ele vai se manter fiel sempre. E Ele chama o seu povo a uma fidelidade também, justamente nesse momento de crise, queridos. Justamente nesses momentos de dificuldades, Deus nos chama a uma confiança irrestrita na sua provisão, tá bom? Então, eu queria que vocês soubessem disto. Certamente nós vamos falar isso também no domingo e lembrar os irmãos deste grande desafio que nós temos pela frente aí nesses meios de crise. Uma coisa é certa, que nós conversamos hoje na nossa reunião. Lembrei hoje cedo quando eu acordei da frase do grande missionário inglês que viveu entre os chineses, Hudson Taylor. Ele dizia o seguinte: a obra de Deus é difícil, torna-se impossível, então ela é feita. Nós não iremos retroceder, queridos. Deus está conosco. Nós temos ciência disto, tá bom? Fica esse desafio para que os irmãos não deixem de orar. Não deixem de orar pelas finanças da nossa igreja, tá bom? Vamos abrir a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Este é o texto que nós iremos ler hoje e estudá-lo. Este evento tão importante na vida da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu queria que vocês pegassem as suas Bíblias aí em casa, em atitude de culto, tá bom, irmãos? Não se esqueçam disto. Atitude de culto. O celular você coloca aí na função não perturbar, para não receber notificações. E por gentileza, pegue a sua Bíblia e vamos estudar esse texto sagrado, tá? A Renata pediu os dados da conta da igreja e eu vou pedir para o Kleber, nosso tesoureiro, certamente ele está online. Aí, tá aí a Marciele, que na verdade é dona da conta do Facebook, já lançou os dados bancários da nossa comunidade, irmãos. Eu me lembrei agora do apóstolo Paulo. Deus ama o que dá com alegria. E mais bem-aventurado é dar do que receber, justamente nesses momentos de grande crise que nós estamos enfrentando. Obrigado, Kleber. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O texto sagrado diz o seguinte, nós vamos ler em partes, tá bom? Eu vou ler agora do primeiro versículo até o 5º e vamos comentá-lo e depois leremos o restante até onde o tempo nos permitir, tá bom? Eu sei que foi um feriado atípico para muitos de vocês. Eu fiz tantos planos no começo do ano para esse feriado de 1º de maio. Nesta terça-feira passada eu comemorei mais um ano de aniversário de casamento e eu e Eliane tínhamos programados alguma coisa. Eu ainda não tirei férias esse ano, então essa semana nós teríamos programado de tirar férias, ficarmos juntos, dar uma saidinha rápida. E eu sempre me lembro da fala de Tiago, vocês fazem planos, vocês fazem metas, mas quem dá o aval final é Deus. Que isso fique guardado, queridos. Tantos planos que todos nós fizemos para esse ano de 2020, nesse primeiro semestre, e que foram invalidados por Deus. Nós damos glória a isto, porque afirmamos mais uma vez mais, quem manda neste universo é o nosso Deus, não é o homem, tá bom?
Isto, em vez de entristecer, deve promover alegria no nosso coração. Louvamos a este Deus glorioso, glorioso, majestoso, soberano, que reina sobre tudo e sobre todos. Tá bom? Nós estamos em um dos capítulos centrais do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E na verdade, ele é um capítulo central não apenas do livro de Atos, mas de toda a Bíblia. Tá bom? Eu vou explicar por quê. Recebi a notícia agora que a dona Nazira está participando com a gente deste momento. Dona Nazira, um beijo no coração da senhora, tá bom? Do Rodrigo, de toda a família Venceslau. Que Deus os abençoe com paz e alegria nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Vamos ver. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mais alguns, membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Eu volto a repetir. É necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. O que nós estamos aqui, queridos, diante disto, e eu julgo que hoje é um dos temas mais relevantes para nós. Eu sempre me pergunto, sempre faço essa pergunta para mim: qual é a relevância deste assunto que você, Fábio, estará levando para o púlpito, tanto no domingo como na quinta-feira na igreja? E eu penso que hoje, nesta sexta-feira de feriado, de 1º de maio, não existe tema mais relevante do que este, que está baseado na fala dos indivíduos. Se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Isto é, se vocês não observarem a lei de Moisés, de nada vale o sacrifício de Jesus Cristo. Vocês precisam observar a lei, vocês precisam circuncidar os homens e, junto com a circuncisão, com a lei mosaica e Jesus Cristo, aí sim vocês estarão salvos. E não é isto que a igreja acredita, não é isto que a igreja afirma, não é isto que o Evangelho de Jesus Cristo propaga para todos em alto e bom som. Um dos lemas da Reforma Protestante é justamente isto: nós somos salvos unicamente e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. E perguntas sempre surgem. Como eu posso saber se sou salvo ou não? O pecador é salvo pela graça de Deus através do Cristo crucificado quando ele simplesmente crê, ou seja, procura refúgio em Cristo. Jesus Cristo fez tudo para a nossa salvação através da sua morte e da sua ressurreição, ou somos salvos em parte pela graça de Deus e em parte pelas nossas boas obras e desempenho religioso?
A justificação. O que é justificação? O ato de Deus declarar justo pecadores injustos. É somente pela fé ou através de alguma mistura de fé e obras? Que aí seria graça e lei, Jesus e Moisés. Essas perguntas surgem na mente de muitos. E eu tenho certeza de que vocês já ouviram muitas pessoas falando, olha, para você ser salvo, você precisa adotar esse conjunto de ética. Para você ser salvo, você precisa adotar esta dieta alimentar. Você precisa observar esta lei. Você precisa participar desta cerimônia. Você precisa fazer isto, fazer aquilo. Certamente vocês já ouviram isto. Por isso que eu digo que hoje o tema é deveras relevante para todos nós. Tá bom? Vocês estão comigo? Deixa eu fazer a pergunta de sempre. Como é que está o áudio? Como é que está a imagem? Me dê um feedback aí, tá bom? Qual é o problema que o texto nos mostra, queridos? O texto nos mostra que os missionários, Paulo e Barnabé, nós estamos estudando a primeira viagem missionária deles, eles pregando o evangelho aos gentios, que são estrangeiros como nós, que não são judeus, eles não os obrigavam à observação dos preceitos cerimoniais da lei de Moisés. Não os obrigava. Você não precisava se tornar judeu para ser cristão. Você não precisava ser circuncidado. Alguns de vocês têm dúvida do que é circuncisão. Você que está chegando agora, que está obtendo conhecimento agora da fé, circuncisão era um pacto, um sinal de um pacto que Deus fez com Abraão e que deveria ser observado por todo judeu, lógico, do sexo masculino. No 8º dia de vida desta criança, a carne do prepúcio era cortada, e isso era um sinal de que ele fazia parte da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e com Jacó. E com a chegada do Evangelho, o batismo substitui a circuncisão, tá bom? Paulo vai falar sobre isso em Colossenses capítulo número 2, e aí dá uma origem do nosso batismo infantil. Nós batizamos as crianças porque o batismo substitui a circuncisão e é um sinal e um selo de que Deus oferece a sua graça aos seres humanos antes mesmo deles terem compreensão do que é esta graça. Isso é um tema para um outro estudo, tá bom? E os missionários Paulo e Barnabé não obrigaram os gentios a esta observância. Circuncisão. Entretanto, alguns judeus saíram de Jerusalém e foram para Antioquia da Síria, cidade que era onde estava a igreja de Paulo e Barnabé, a igreja que os havia enviado ao campo missionário, e eles perturbaram a igreja, dizendo, versículo não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Olha só, olha o problema que eles criaram na igreja. Chegaram para todos os homens e disseram o seguinte: se vocês não tornarem judeus, se vocês não forem circuncidados, se vocês não cortarem o prepúcio do pênis de vocês, vocês não serão salvos. É lógico que hoje, com exceto aos judeus, não tem ninguém na igreja que saia pregando e ensinando a obrigação hoje dos homens serem circuncidados para serem salvos. Eu acredito que não. Mas nós temos outras roupagens desta abordagem judaizantes. Eu já disse para vocês. Os religiosos que dizem o seguinte: para você ser salvo, você deve adotar uma dieta restrita. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro.
Para você ser salvo, você precisa adotar esse código de ética. Certamente Cristo. Como é que fica o evangelho diante de tudo isso daí? Houve essa perturbação em Antioquia. E o livro de Atos, Lucas, ele não revela os detalhes do que aconteceu em Antioquia. Mas nós sabemos do que aconteceu ali, porque a carta aos Gálatas, no capítulo 2, o que é de verdade em Antioquia. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Gálatas, capítulo de número 2. Está aí Atos, depois de Atos vem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e depois de 2 Coríntios vem Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 11, tá bom? Vocês vão ter ideia do que ocorreu na igreja de Antioquia com esse barulho todo dos judaizantes que levaram essa ideia para Antioquia e estavam disseminando confusão na mente dos cristãos daquela cidade. Na verdade, queridos, a gente não tem tempo, mas a carta aos Gálatas seria muito bem explicada agora, tá bom? A carta aos Gálatas seria muito bem explicada nesse contexto. Se você desejar conhecer mais do Evangelho, eu convido você ao longo desses dias ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A gente, quando fala da Reforma Protestante e cita Martinho Lutero, nós gostamos de falar bastante de Romanos, que Romanos foi o livro que Lutero se debruçou sobre ele e descobriu a Reforma através de Romanos, mas na verdade o livro mais apreciado pelo Martinho Lutero, o reformador da igreja, era a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ele chamava aos Gálatas da sua esposa, porque ele dizia que não conseguia ir para a cama toda noite sem ler Gálatas, porque era o que trazia muito conforto para o seu coração, o Evangelho. Tá bom, queridos? O que traz alívio e conforto para o coração aflito, mais do que a notícia de que acharam a cura para o coronavírus, de que haverá um milagre econômico na nossa nação. É a mensagem doce de um Deus que nos ama incondicionalmente e demonstrou isto ao dar o seu Filho por nós naquela cruz e ao ressuscitá-lo e declarar que todos os que creem nele estão perdoados das suas dívidas. Esta é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem doce e que traz alívio ao aflito coração, ao coração mais desesperado, ao coração mais turbado. É o Evangelho de Jesus Cristo. Lutero dizia que gostava de ir para a cama com Gálatas. Chamava ela de a minha esposa, a que me traz alívio para a alma, tá bom? E eu acredito, já falei isso na igreja, que todos os cristãos deveriam ler o comentário do Martinho Lutero aos Gálatas. Eu li algumas vezes, e a última vez que li, queridos, eu lembro que eu estava aqui no meu escritório, em casa, estava chovendo uma tarde, e eu derramei copiosas lágrimas. Parecia que eu estava ouvindo Lutero falando sobre o que o Evangelho faz na alma humana. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Eu tenho um livro ali e eu escrevi no dia tal, nesta tarde eu senti a doçura deste Evangelho lendo o comentário do Martinho Lutero à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. É doçura para a nossa alma, tá bom? Vamos ler. Gálatas 2 e 11. Olha o que aconteceu lá em Antioquia. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, quem é Cefas? Cefas é Pedro. Ele tem vários nomes aqui no Novo Testamento. Simão, Pedro, Simão Barjonas, Pedro e Cefas.
Quer dizer, o Pedro saiu de Jerusalém e foi a Antioquia. E quando ele chegou lá, olha só o que aconteceu, olha só. Resisti-lhe face a face. Quer dizer, houve uma discussão entre Pedro e Paulo e eles discutiram face a face, olha só. Porque havia se tornado repreensível. Quer dizer, ele era um apóstolo, mas havia se tornado repreensível e precisava de uma repreensão, mesmo sendo um apóstolo. E aqui eu quero abrir um parênteses. Me permita falar isto. A Igreja Católica diz que Pedro é o primeiro Papa, e todos os papas descendem dele. E de que é impossível um Papa cometer erros teológicos. Então eles têm muita dificuldade de explicar esse texto, porque aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo que repreendeu um Papa. Repreendeu o apóstolo Pedro, porque ele se tornou repreensível. Versículo 12. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, olha só, alguns vindo de Jerusalém, ele comia com os gentios. Ele sentava à mesa e comia a comida que os estrangeiros comiam. Vocês sabem que judeu não faz isto. Não comem na presença de um estrangeiro. Não comem a comida de um estrangeiro. Antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo-os os da circuncisão. Olha só, tinha um grupo na igreja que era o grupo da circuncisão, os fariseus. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Olha só, até mesmo Barnabé, que era um líder que todo mundo gostaria de ter na igreja, um homem de Deus, foi levado pela hipocrisia. Isto é, eles estavam comendo com os gentios, certamente bebendo com eles, se alimentando com eles. Chegaram os judeus, eles foram levantando de fininho, deixando o prato, a bebida, e dizendo, olha, eu não sei quem estava aqui, eu não fui, eu não estava comendo. Qual foi a reação do apóstolo Paulo? Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, olha só, Paulo vê esse incidente não como um incidente banal, mas ele entende que a verdade do Evangelho está em jogo aqui. Eu disse a Cefas, na presença de todos, se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Isto é, você é judeu, mas está vivendo aqui entre os gentios, e agora você quer, numa hipocrisia, obrigar que os gentios vivam como judeus? Houve este embate entre Paulo e Pedro. A igreja de Antioquia, vendo isto, vendo que havia esse conflito entre os da circuncisão e os apóstolos, sobretudo Paulo, que foi corajoso, queridos. Paulo resistiu Pedro. Certamente confrontou Tiago e os demais judeus ali da igreja de Antioquia, porque ele percebia que a verdade do evangelho estava em jogo. Nós não podemos nos calar quando a verdade do evangelho está em jogo, queridos. A paz, Santo Agostinho dizia isto, a paz a todo preço, mas a verdade deve prevalecer.
ou algo que nós daríamos como banal. Um exemplo, eu já vi irmãos tomando vinho, e quando eles perceberam a presença do pastor, tentaram levantar da mesa, esconder a taça de vinho. E se eu tivesse a autoridade do apóstolo, eu deveria confrontar a hipocrisia deles e resisti-los face a face. Por quê, queridos? Porque é hipocrisia. É hipocrisia. Deixa eu explicar isso para vocês. Fui na casa de uma pessoa uma vez, da igreja, fazer uma visita pastoral, e visita pastoral é muito inconveniente, porque a pessoa não está sabendo quando o pastor vai lá, e o pastor aparece, e estava tendo um churrasco lá, ele estava bebendo, e ele quis mostrar para mim que não estava fazendo isso. Foi muito desconfortável, muito inconveniente, e eu lembrei sempre disto. A verdade do Evangelho está em jogo em um ato como esse, queridos, que nós julgamos como uma fraqueza, como algo banal, mas Paulo entendia que não era. Nós vamos explicar no final por quê, tá bom? Então vamos voltar a Atos 15, tá? Diante deste quadro, o que a igreja de Antioquia fez? Olha só, tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé, Atos 15, versículo 2, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Quer dizer, houve o conflito, a igreja envia Barnabé e Paulo para Jerusalém para que eles possam resolver esta demanda. Nós precisamos circuncidar para ser salvos ou não? Nós podemos viver como gentios ou teremos que adotar a dieta dos judeus, o costume dos judeus? Como que nós vamos viver a dinâmica do Evangelho? Agora, queridos, deixa eu falar uma observação aqui para vocês que é muito importante. A primeira delas é a seguinte. Você precisa saber que há uma existência de falsos mestres no seio do cristianismo. No seio do cristianismo verdadeiro, há a existência de falsos irmãos, Paulo fala isso em Gálatas, e de falsos mestres que perturbam a igreja de Jesus Cristo, que pregam um outro evangelho, que pregam um evangelho adulterado, que pregam um evangelho que nada tem a ver com o evangelho dos apóstolos. E você nunca entenderá o cristianismo sem saber que ele existe com essa manifestação falsa e verdadeira. E infelizmente, queridos, o falso cristianismo é seguido por uma grande multidão hoje em dia. E esta grande multidão, elas pensam ter entendido o evangelho e assim elas rejeitam a verdade, porque elas entendem que já compreenderam o evangelho verdadeiro, mas na verdade elas vivem no evangelho falso. E as suas mentes estão fechadas para a verdade. E infelizmente, queridos, esse evangelho de pessoas como a própria extensão da verdade. E uma das implicações disso, queridos, é que não há possibilidade das pessoas serem felizes, experimentarem a alegria que o evangelho dá, sem que elas conheçam a verdade do evangelho. O Martim Lutero diz que quando ele compreendeu o evangelho, foi como se as janelas do céu lhes fossem abertas, saiu o fardo pesado das suas costas, saiu a exigência da lei, o horror do Sinai, ele dizia, foi transferido para a doçura da manjedoura. Deus para ele deixou de ser o Deus do Sinai para o menino na manjedoura. E você nunca vai ter encanto por Deus, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo se você não entender a doçura do evangelho verdadeiro. Por isso que se faz tão necessário pregar o evangelho verdadeiro, porque só ele que liberta, só ele que produz alegria. E uma coisa a mais que eu queria falar, somente a verdade do evangelho produz seres
que serão discípulos de Jesus. Hoje eu meditei muito na frase de Jesus que disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Discipulado só é cumprido por aqueles que entenderam a mensagem do Evangelho. Tá bom? A segunda coisa, queridos, por que existem tantos falsos mestres que pregam este falso evangelho? Eu poderia dizer para vocês uma coisa muito rápida. É uma profecia bíblica, a gente teria que ter tempo para aprofundar sobre isto, mas uma das características do nosso tempo, qual é? Primeira delas, falta de ensino sólido das Escrituras. Você pode avaliar o critério de uma igreja. Uma das coisas que se deve avaliar numa igreja é a importância que essa igreja dá aos estudos expositivos das Escrituras. Primeira coisa, tem igreja que não tem nenhum tipo de estudo, não tem escola dominical, não tem nenhuma estrutura de ensino, mas ensino, querido, sistemático da Bíblia. Primeira delas. Segundo, a transformação da igreja. A igreja se transformou num centro de entretenimento. Vocês podem olhar a estrutura dos cultos, luzes, parece um show. Terceiro, cristianismo pragmático. A preocupação não é com o que é certo, mas com o que dá certo. Vamos plantar uma igreja, mas não vamos ter uma preocupação aqui em Balneário Camboriú com aquilo que é correto, aquilo que é certo, mas com aquilo que dá certo. E o que dá certo, queridos? Resultado pragmático. Igreja cheia, arrecadação alta. Quarto, um cristianismo muito emocional, muito baseado nas emoções e pouca razão. A nossa fé não exclui o pensar, a razão, queridos. Tá bom? 4 coisas que eu superficialmente apontei para vocês. Uma fé muito emocional. As pessoas às vezes falam, pastor, eu estou procurando uma igreja onde eu vou me sentir bem. Não é errado você procurar uma igreja onde você se sente bem. Mas esse não é o critério único. E eu gosto de perguntar, justamente nos dias que eu não tomo a minha pílula. Se você fosse num centro de magia negra, e se lá tivesse um bom estacionamento, um bom serviço para cuidar das suas crianças, para que na hora da reunião você ficasse sossegado e não tivesse que ouvir choro de bebê, tivesse ar-condicionado, uma boa música e uma palestra legal, e você se sentisse bem, você iria ficar lá? Cristianismo pragmático. Cultura de entretenimento e falta de ensino das Escrituras. Então os crentes se tornam presas fáceis dos falsos mestres, que existem desde o tempo dos apóstolos, e a previsão do apóstolo Paulo é que nos últimos tempos, que nós estamos dentro deles, se aproximando deles, iriam se propagar cada vez mais. Agora deixa eu falar uma característica desses falsos mestres, queridos. Rapidamente, porque o nosso tempo é curto. A primeira, eu quero explorar o texto, tá bom? Agora eu vou explorar o texto. Versículo 1 de Atos 15. Alguns indivíduos foram da Judéia para Antioquia e ensinavam os irmãos. Indivíduos, eles não têm nome. Eles não foram enviados pela igreja, não foram comissionados pelos apóstolos, eram pessoas desconhecidas. Eles se auto-intitularam pastores e saíram por aí pregando. Já viram isto? Você pergunta qual é a origem deles. Você pergunta de onde eles vieram. Qual é a sua formação, a sua igreja de origem. Eles não têm o que falar. São indivíduos, são desconhecidos. A igreja não os enviou. Uma característica de um falso profeta é que ele não foi enviado por Deus e nem tampouco pela igreja. Segunda, eles ensinam uma mensagem que é estranha à fé apostólica. Eles não foram para Antioquia para evangelizar, para fortalecer a fé, eles não foram lá
para animar os irmãos, antes eles foram lá para colocar um fardo pesado. De acordo com o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, eles foram lá espreitar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e reduzir a igreja a uma escravidão. O que eles fizeram em Antioquia? Jogaram um apóstolo contra o outro. Pedro contra o Paulo, Pedro e Tiago contra o Paulo, e fizeram essa confusão no colegiado apostólico. Terceiro, queridos, eles confiam na sua justiça própria. Eles, por confiarem na justiça própria, se apegam às exigências exteriores e às aparências exteriores. E isso acontece, sabe por quê? Por que os cristãos se apegam a aspectos exteriores da sua fé? Se preocupam com corte de cabelo, com barba, se as mulheres estão usando saia ou calça. Por que eles fazem isso, queridos? Porque, na verdade, eles não tiveram ainda um encontro com o próprio Deus. E quando se tem esse encontro com o próprio Deus, você se desespera da sua justiça própria e você faz aquilo que Isaías fez quando ele viu o trono e o Senhor Jesus Cristo sentado no trono. Os serafins, seres impecáveis, com duas asas cobrindo o seu rosto, com duas asas cobrindo os seus pés e com duas batendo, voando, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías viu essa cena, ele gritou: ai de mim! E você só vai entender esse capítulo 6 de Isaías se você ler o capítulo 5 anterior. Porque no capítulo 5, Isaías saiu gritando contra o povo de Israel, dizendo: ai de vocês, ai de vocês. Agora no capítulo 6, ele fala: ai de mim, que vou perecendo. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando você tem uma experiência de conversão, o homem se desespera da sua própria justiça e ele entende que ele não tem nada para oferecer a este Deus, de que a sua justiça é um trapo de imundícia. E ele se desespera e diz: somente a tua justiça eu me apego, Senhor, e não mais a minha. Essa é uma característica do cristianismo falso. Porque eles não contemplaram ainda a glória desse Deus, eles tentam confiar nas suas práticas, nos seus rituais e na observação da lei. Tá bom? E como que os apóstolos reagem? Os apóstolos reagem, queridos, fazendo uma reunião. Deixa eu dizer para vocês, o sistema presbiteriano de governo da igreja funciona a partir desse capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. A igreja tem um problema lá em Antioquia, ela envia delegados para Jerusalém, lá tem um concílio, os apóstolos e os presbíteros se reúnem para examinar a questão, tem uma decisão que é levada até a igreja, tá bom? Nós explicamos isso sempre para as pessoas que chegam na nossa igreja e se tornam membros da igreja, como que funciona o sistema presbiteriano de governo, tá bom? É baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O primeiro dos apóstolos a falar é o Pedro. E o Pedro vai falar, queridos, sobre 3 coisas que Deus faz para salvar o homem a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 7. Diante deste grande debate, o primeiro concílio da igreja, o Pedro dá o seu parecer. Olha o que ele fala. Irmãos,
Vocês sabem que, desde há muito, Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, olha só, Deus conhece os corações, queridos. Deus não olha para a aparência externa, se o homem é circuncidado ou não, se ele usa barba ou não, ele olha o coração. Lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Versículo 11, você deve sublinhar isto na sua Bíblia. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Tá bom? Então Pedro fala de 3 coisas aqui, queridos. Rapidamente eu quero ver com vocês. A primeira, Deus salva o homem através da pregação do Evangelho. Não há a mínima possibilidade do homem conhecer a verdade, ser liberto do pecado, da culpa do pecado, receber a justificação, ser regenerado, santificado e levado aos céus sem a pregação do Evangelho. Pedro diz que Deus escolheu ele para que os gentios ouvissem em primeiro lugar a mensagem do Evangelho e crescem. Olha só, a resposta que nós damos ao Evangelho é crer. Segundo lugar, queridos, Deus salva concedendo aos homens a dádiva do Espírito Santo. Olhem só, a palavra vem junto com o Espírito, os dois não andam separados. A eficácia é a palavra e o Espírito. A nossa tendência é tentar separar os dois. Uns se apegam à palavra e desprezam o Espírito. Outros enfatizam o Espírito em detrimento da palavra. Olha o que Pedro diz. Ele concedeu o Espírito Santo, a pregação do Evangelho. Então temos a palavra e o Espírito. Nós sempre oramos na igreja para que a palavra se junte ao Espírito e o Espírito à palavra, para que haja eficácia, para que os pecadores contemplem Cristo na cruz, se desesperem de si mesmo e possam dizer, como os judeus disseram no dia de Pentecostes: irmãos, o que nós faremos? O que nós precisamos fazer para ser salvos? Portanto, Deus salva através da pregação, através do anúncio da pregação, através da dádiva do Espírito Santo e, em terceiro lugar, Deus salva purificando os homens. Olha só, versículo de número 9. Como que Deus purifica o coração do homem, queridos? Quando ele deixa de tomar café, quando ele deixa de comer carne de porco, quando ele adota a cerimônia dos judeus, quando ele observa algum código moral, algum código de ética de grupos da igreja, grifem isto na sua Bíblia. Deus purifica o coração humano exclusivamente pela fé. Aqui dentro dessa sala que vocês estão vendo aqui, eu já cheguei a dar pulos de alegria e de sair lágrimas dos meus olhos, estudando a teologia dos reformadores. O que os reformadores diziam, queridos? Que para uma igreja impura, para uma igreja em pecado, para cristãos que estão presos no pecado, o que você precisa fazer para eles? Jogar lei nas costas deles? Atemorizá-los com o Monte Sinai para que eles abandonem os seus pecados? Tanto Lutero como Calvino
Eles vão dizer, de jeito nenhum. O que nós precisamos é anunciar o Evangelho. Nós precisamos falar do amor de Deus para aquele que está afundado no pecado. Porque é a fé que provém do anúncio do Evangelho. Nós temos fé em nós mesmos? Nós não temos. Nós não nascemos com a fé salvadora e nem tampouco com a fé santificadora. Ela vem de fora, vem de Deus. Porque a fé vem por onde? Por ouvir, queridos. A fé vem por ouvir. E o ouvir do quê? Da mensagem da lei? Não. Da mensagem de Cristo, da mensagem do Evangelho. E é através da fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez naquela cruz por nós, do seu sangue derramado, do seu sacrifício perfeito, dele que era puro e se tornou impuro, ele que era justo e se tornou injusto, e transferiu para nós a sua justiça. Quando a nossa fé é aumentada de acordo com os ouvidos que escutam o Evangelho, os nossos corações são purificados. A santificação do cristão acontece quando ele mais é exposto à mensagem do Evangelho. E a minha oração é que a nossa igreja seja uma igreja conhecida pelo púlpito que sempre anuncia o Evangelho para uma cidade tão pecadora como Balneário Camboriú. A solução não é lei, mas é o Evangelho. Se você nestes dias está lutando contra os seus pecados, lutando contra os maus pensamentos, contra a incredulidade, lutando contra pecados sexuais. Eu vi notícias de que os maiores acessos nesses dias de pandemia, no mundo inteiro, foi para o YouTube Kids e sites pornográficos, queridos. Em nome de Cristo Jesus, se você está preso em algum pecado, a solução para você não é a lei. A solução para você é o Evangelho. Porque é através do Evangelho que vem a fé, e é a fé que purifica o coração do homem. Amém? Vocês estão comigo? Alguma dúvida? Querem fazer alguma observação? Tudo o que queremos é exaltar Jesus Cristo. Dizer como João Batista, convém que ele cresça e que a gente diminua. Numa igreja onde há observação externa, Jesus Cristo é muito pequeno, irmãos. Mas numa igreja onde se vive por fé, Jesus Cristo é exaltado. E o que nós queremos é que ele seja exaltado, que ele seja levantado. Ele disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Evangelho. Como nós somos salvos? Somos salvos pela pregação do Evangelho, somos salvos pela dádiva do Espírito Santo, que regenera o homem, que batiza o homem com o Espírito Santo, e somos regenerados pela fé, santificados pela fé, na verdade. Tá bom? Assim sendo, é uma obra tríplice. Pregação, dádiva do Espírito Santo e a purificação interna. Pela fé. Se a gente tivesse tempo, eu ia falar qual é o papel da lei, mas a gente explora isso um outro dia, tá bom? A lei, qual é o papel da lei? A lei, queridos, a lei, ela deve servir como aio até Cristo. Nós olhamos para a lei e dizemos, nós não conseguimos cumprir isto. Quem é que vai cumprir por mim? Houve um homem sem pecado. Houve um homem que nunca pecou.
Houve um homem que nunca olhou para uma mulher e desejou ela. Houve um homem que nunca teve um olhar impuro para a riqueza dos ímpios do seu tempo. Houve um homem que nunca maquinou o mal no seu coração. Este homem cumpriu ativamente a lei. E este homem sofreu passivamente os horrores desta lei. E agora, regenerados, transformados, ele nos mostra essa lei e diz: é por aqui que vocês devem andar. Mas nunca, nunca, nunca nós observamos a lei na tentativa de ganhar a salvação. Tá bom? A lei é ruim? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Tá aí o Pedrinho que lançou um versículo. E depois vocês deem uma olhada nele. Ok, queridos, estão comigo, são 9h15. Nosso tempo regimental está acabando. Continuamos. Vocês têm compromisso amanhã cedo? Como é que está o horário? O apóstolo Tiago conclui o concílio. Só que antes dele, deixa eu mostrar para vocês. Versículo de número 12. Atos 15 e 12. E toda a multidão silenciou, depois que o Pedro falou. Passando a ouvir Barnabé e Paulo. Isso mesmo, Marciele. A lei serve para revelar as nossas transgressões. Só isso. E dizer o quanto nós somos impotentes e que nós não vamos conseguir cumpri-la. Sem o terror da lei, nós não iríamos apreciar a graça. É a tese do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Por que existe a graça barata hoje? Porque as pessoas não escutam a lei. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Balneário Camboriú, eu fui participar de um curso promovido pela IPI do Brasil, em Campinas. Estava eu e a Eliane. Isso foi no mês de julho. Eu lembro muito bem que foi a final da Libertadores. Eu estava lá em Campinas, participando desse curso. E eu tive que pregar para um grupo de pastores e pregar, queridos, o Evangelho. E eu fui lá e preguei. E no final eles disseram para mim: a sua mensagem foi incompleta. E eu nunca fui tão humilhado na minha vida como naquele dia. Eu acho que nem no dia que eu fui pregar a primeira vez no seminário teológico, na aula de pregação, que o professor acabou comigo. Naquele dia lá em Londrina eu quis ir embora para casa, voltar, esquecer esse negócio de pregar o Evangelho, porque o professor acabou comigo e ele me fez um bem tão grande. Toda vez que eu encontro com ele eu digo: como você me ajudou, meu mestre. Muito obrigado. Mas nesse dia em Campinas, me chamaram a minha atenção também. Porque eles disseram para mim: você não mostrou para nós o terror da lei. Porque o pecador ele precisa ouvir, queridos, de que ele está perdido. De que ele não consegue se salvar por si mesmo. De que ele precisa de um salvador. E como que ele vai saber disto? Ouvindo a lei. Para depois ouvir a mensagem do Evangelho. É a má notícia primeiro. Você está perdido. Há 613 mandamentos e você não consegue cumpri-los. E se você cumprir 612 e não cumprir um, você está perdido. Mas teve um que cumpriu por você. Por isso que as pessoas hoje, Jesus me ama, legal, morreu por mim, que bacana, que legal que ele é. Bacana isso aí, né? É um cara legal. Elas não valorizam esta graça, porque elas não conhecem a lei. Tá bom? Vamos lá, para a gente terminar. Versículo de número 13. 12, na verdade. E toda a multidão silenciou,
passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Quer dizer, para o Barnabé e Paulo, Deus havia ratificado a missão deles, promovendo sinais e prodígios entre os gentios e não exigindo deles a observação da lei mosaica. Depois que eles terminaram, Tiago, esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, o autor da carta do apóstolo Paulo, o autor da sua carta, desculpem, de Tiago na Bíblia. Ele era o líder da igreja de Jerusalém e ele era conhecido por duas coisas, irmãos. Ele era conhecido por o justo. Se você fosse em Jerusalém e procurasse Tiago, certamente você iria encontrar muitos lá, porque é um nome comum, Jacó, enganador, suplantador, tá bom? Mesmo nome, Jacó, Tiago, James, Jaime. Ele era conhecido como o Tiago o Justo, por causa da sua irrestrita observação da lei. Até mesmo os judeus que não acreditavam em Jesus, que não faziam parte da igreja, respeitavam ele. Tiago o Justo. Essa é a primeira coisa que ele era conhecido. A segunda, ele era chamado Tiago Joelho de Camelo. A tradição diz que a vida de oração desse homem era tão intensa que se você observasse os seus joelhos, era como um joelho de um camelo, de tanto que ele ajoelhava. Então era um homem que gozava de um prestígio muito grande por parte da igreja e de fora da igreja. E ele era o líder da igreja em Jerusalém. E ele dá o parecer final neste concílio. Olha o que ele diz. Ele diz que a igreja, que a partir de então, não deveria se observar a circuncisão, não deveria obrigar os gentios a lei de Moisés, mas que deveria se observar três coisas, queridos. Vamos lá? Ele vai citar a Bíblia como seu fundamento, então nós vamos ler. Irmãos, eu acho que é uma característica do Tiago. Ele usa 16 vezes no seu livro essa palavra irmãos. A tradição de fato diz que ele era um homem muito amoroso. Então ele chama todos de irmãos. Que coisa linda é a fraternidade da fé. Ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Ele vai citar o profeta Amós. Olha o que ele diz. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque ao Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. E aí vem no versículo 19 a sua resolução final. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham de três coisas aqui, queridos. Olha só. Isso é um desafio para nós. 2 estão válidos. E o terceiro, nós julgamos que ele é relativo, tá bom? Então, quais são os 2 primeiros? De acordo com Tiago, meio-irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. O afastamento da idolatria. A idolatria estava ligado aos templos que eram inúmeros no mundo antigo de então. E era nesses templos, queridos, que se vendia carne, que as pessoas compravam carne. Por quê? Levavam-se os animais para lá, para sacrificar aos deuses. E lá funcionavam os açougues.
Então essas carnes eram dedicadas aos deuses. Então o Tiago está dizendo, olha, se abstenham da idolatria, não vão aos mercados, aos templos para comprar essas carnes, tá bom? Não vão lá. Vocês já sabem como funcionavam esses templos, a prostituição sagrada, milhares de mulheres se prostituindo. E era até incentivado, porque elas estavam cumprindo um papel divino. As crianças que nasciam dessas relações sexuais naqueles templos antigos eram chamadas de filhos dos deuses. Lá nesses templos se comprava carne, se oferecia sacrifício aos ídolos, os homens tinham relações sexuais, era uma bagunça. Então o Tiago diz que a igreja se abstenha desses passos, que eles não vão até lá comprar carne, que elas não comam essas carnes de lá, se afastem da idolatria. E isso é relevante para nós. A marca de uma conversão verdadeira, de acordo com o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, é o cristão se afastando e rejeitando os seus ídolos. Segundo, que eles, olha só, bem como se afastem da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual no Novo Testamento? É toda prática sexual fora do casamento. E de um casamento monogâmico, tá bom? E também heterossexual. É heterossexual. O padrão divino é monogamia e heterossexualidade. Tá bom? A parte disto é imoralidade sexual. Então, o que se exige dos gentios não é a observação da lei mosaica, mas o afastamento da idolatria e da imoralidade sexual. Terceiro, e aí eu falo para vocês que é relativo. Por quê? Devem se abster da contaminação dos ídolos, da imoralidade sexual e da carne de animais sufocados e do sangue. O judeu, na verdade o muçulmano também, ele não come carne se o animal, o cordeiro, o boi, a vaca, não tiver sido escoado todo o sangue do animal. Ele não come. Então, pensando na comunhão da igreja, que certamente as igrejas no campo missionário seria composta de judeus e gentios, Paulo está dizendo o seguinte, Paulo não, Tiago, olha, um judeu não suporta ver um pedaço de carne com sangue. Portanto, quando vocês forem fazer um churrasco aí na igreja, de confraternização, de comunhão, quando você convidar um judeu na sua casa para comer um churrasco, não sirva para ele aquela picanha saindo sangue. Ele não vai comer, ele vai se escandalizar. E isso vai ferir a comunhão. Então vocês sirvam para eles aquela carne sem nenhum tipo de sangue. Deixem escoar. Se possível, faça aquela carne frescal que eu comprei esses dias e me arrependi. Sem nenhum sangue, seca. E sirva para eles. Coma com eles. Churrasquinho mal passado? De jeito nenhum. Por isso que eu digo que é uma observação relativa, não é uma lei universal, esta última para todos. Tá bom? Este foi a resolução da igreja para este grande problema que surgiu na cidade de Antioquia e perturbou os cristãos de então. Tá bom? Já pensou não poder comer um churrasquinho, irmãos? Uma picanha mal passada? Já pensou uma picanha dura? Não dá, né? Vamos lá, quais são os desafios para nós, queridos? E depois eu quero abrir rapidamente para vocês, se desejarem fazer perguntas. O desafio para nós é que o Evangelho é o anúncio da livre graça de Deus.
de seu amor imerecido pelos pecadores, na morte de seu Filho na cruz do Calvário, em nosso lugar. Além disto, é o Evangelho da graça suficiente de Deus. Ele não pode ser considerado um complemento de nenhuma outra coisa. A fé é suficiente para a salvação. Nós afirmamos isto. A fé é suficiente para a nossa salvação. Hoje, as pessoas tentam acrescentar algo a mais ao Evangelho. Filantropias, regras religiosas ou alguma experiência ou cerimônia especial. Nós rejeitamos isto. Nós afirmamos categoricamente e queremos fazer isto, de que somente a fé é suficiente para salvar o pecador. De onde esta fé salvadora vem? Ela não vem de nós. Nós não nascemos com ela. Ela vem de Deus. E ela vem quando o Evangelho de Jesus Cristo é proclamado no poder do Espírito Santo. Ela é uma dádiva dada por Deus. Aquilo que Deus pede de nós, a fé, Ele mesmo concede a nós. Esta é a mensagem do Evangelho, que vem sendo pregado pelos apóstolos, pelos pais da igreja, resgatado pelos reformadores e que chega até nós e é capaz de promover descanso para a nossa alma. Tá bom? Para terminar, eu quero ler Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 11. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que Deus nos abençoe. Tá bom? Como que um homem é salvo? O homem é salvo pela fé em Jesus Cristo. Somente a fé. Não deixemos, irmãos, que nada nos roube a alegria do Evangelho. Somos justificados pela fé e não pela lei. Amém? Alguma pergunta? Alguma observação? Se vocês têm dúvida e têm medo de expô-las aqui, mande uma mensagem no meu WhatsApp, queridos. Agora, eu não gostaria que você fosse dormir com dúvidas, tá bom? Um tema desse certamente deve suscitar muitas coisas na sua cabeça. Por favor, compartilhe com a gente. Antes da gente terminar, gostaria que, se alguém tivesse algum motivo de oração, que
escrevesse se você está com problemas em casa, na sua vida pessoal, familiar, algum conhecido doente, que nós vamos orar antes de concluir o nosso estudo bíblico hoje. Pessoalmente, eu quero que vocês orem, pedir oração da igreja. Um tio da minha esposa, que é missionário lá no Amapá, ele é missionário há muitos anos lá entre os índios, ele contraiu, tanto ele quanto a sua esposa, eles contraíram o vírus e estão se recuperando. E eu queria que vocês orassem por eles, tá bom? A estrutura médica lá no Amapá não é nada boa, e que vocês orassem pela Adélia e pelo José, que são tios da minha esposa, para que Deus possa guardá-los, irmãos. A Leda diz que gostaria que orassem pelo papai dela. Nós vamos orar pelo seu Romeu, dona Leda, tá bom? Estou surpreendido pela Giane, lá de Paranaíba, que está assistindo a nossa live. Deus te abençoe, Giane. Abençoe o seu trabalho aí na vigilância sanitária, no Mato Grosso do Sul, na cidade de Paranaíba. Abençoe os seus filhos. Saudade desses meninos que estão enormes. Orar pela família Venceslau. Orar pelo nosso país, irmãos. Nós precisamos orar muito pelo nosso país. Eu falei hoje na nossa reunião de que nós estamos aí diante de pelo menos 4 grandes crises. A crise sanitária, a crise econômica, a crise emocional já das pessoas e também uma crise política que parece que não tem fim. Nós que somos o povo de Deus, queridos, o nosso papel é orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Queridos, oremos, tá bom? O Alessandro pede pelos seus irmãos que estão enlutados. A Renata pede pelo Theo, o Theozinho querido, que está doente. Oraremos. Feche os teus olhos aí onde você está, na sua casa. E ore por esses pedidos de oração que apareceram na tela. A dona Josefa Gibim, mamãe do Kleber, diz que está lá em Nova Esperança, orando junto conosco. Deus abençoe a senhora, dona Josefa, ao seu Gibim, ao Fernando. Estamos passando por algo que não tem precedentes, nós não temos nem nada como referência. E, queridos, a nossa maior arma é a oração. Eu quero desafiar você, desafiar a sua família, para que você aproveite esse tempo de reclusão para orar, queridos. Reúna os seus filhos em volta da mesa, reúna os teus antes de dormir, ao acordar. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos clamar por misericórdia, para que Ele tenha misericórdia do nosso país. Tá bom? Na questão sanitária, econômica, emocional das pessoas, que é um grande desafio, e também na questão política, tá bom? Além desses pedidos que nós estamos sempre em contato com eles, de oração. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, por favor. E vamos clamar aquele que tudo pode. A dona Eleusa Duarte, lá da nossa igreja de Floripa. Deus abençoe a senhora, viu? Eu percebi que o pastor Márcio também passou por aqui. Deus te abençoe, Márcio.
o Marcos Prado, deixa eu ver quem mais, a Renata, o Wellington, a minha irmã lá em São Paulo, em Sorocaba, o seu esposo, Erivaldo, a Camille, minha sobrinha. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós reconhecemos toda a nossa falência, nossa incapacidade. Reconhecemos, ó Deus, que somos tão carentes e necessitados de Ti, que os nossos recursos não podem fazer frente a um vírus minúsculo e invisível, quanto mais, ó Deus, as dimensões maiores da existência. Somos tão arrogantes, tão prepotentes, tão orgulhosos. E, ó Deus, estamos agora diante desta epidemia e me parece que mesmo assim, Senhor, temos tanta relutância para dobrar as nossas cerviz, ó Deus, dobrar o nosso pescoço, se dobrar a Ti, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Que haja, Senhor, um espírito de súplica dentro dos nossos corações, dentro da igreja, Senhor. Um espírito de súplica, de intercessão, de quebrantamento nestes dias ruins, ó Deus. Que haja, Senhor, um retorno para Ti. Que haja, Senhor, uma volta para o Senhor. A Tua palavra nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nestes dias de hoje, que a gente possa buscar ao Senhor. Que nestes dias de hoje, Senhor, esses dias difíceis, nós possamos, ó Deus, se voltar para Ti, em oração, em jejuns, ó Deus. Ajuda-nos a fazer isto, a construir, ó Deus, dentro dos nossos corações, com os nossos familiares, altares para o Senhor dentro dos nossos lares. Abençoe esses pedidos que foram feitos, ó Deus, todos eles. Alcance, Senhor, cada um dos Teus filhos que estão conosco hoje à noite, acompanhando, ó Deus, esse estudo bíblico. Ó Deus, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Senhor, aqui em Santa Catarina, no Paraná. Oh, meu Deus, alcance cada um dos Teus filhos que estão com a gente hoje aqui, Senhor. Alcance a Tua igreja aqui em Balneário Camboriú. Senhor, estenda as Tuas mãos sobre nós. Reveste-nos do Espírito Santo, Senhor. Reveste-nos da Tua força para esses dias ruins. Alcance o nosso país. Senhor, nós oramos por aqueles que estão doentes nas UTIs dos hospitais, ó Deus, nos hospitais de campanhas, por aqueles que foram, ó Deus, vitimados por este vírus. Estenda as Tuas mãos sobre eles. Cure, Senhor, que amanhã a notícia da cura, ó Deus, seja maior do que a notícia dos mortos e daqueles que foram contagiados por este vírus, ó Deus. Abençoa, Senhor, a economia do nosso país. Oh, meu Deus, nós te pedimos pelas empresas, pelo comércio, pelos profissionais liberais, oh Deus, pelos vendedores, pelos autônomos, as empregadas domésticas. Oramos, ó Deus, pedindo a Tua bênção sobre a economia da nossa nação. Oramos pelo ministro da Economia, Senhor. Oramos por toda a sua equipe, que eles tenham sabedoria do Senhor para traçar planos, ó Deus, para o momento da saída do isolamento, da volta ao trabalho, Senhor. Ajude, Senhor, os economistas, os líderes mundiais. Nós pedimos isso ao Senhor. Oramos pelas pessoas que estão afetadas, ó Deus, emocionalmente com tudo isto, Senhor. Que a Tua graça seja sobre eles, que eles possam dormir em paz esta noite, Senhor. A Tua palavra diz: em paz me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Senhor, que esta paz que não vem do mundo, que esta paz que o mundo não pode dar, esta paz invada aqueles que sofrem com insônia, com ansiedade, com perturbações noturnas, com sonhos terríveis. Que eles dormam o sono dos justos nesta noite, Senhor. Nós te pedimos isto. Oramos, ó Deus, pela vida política do nosso país, ó Pai.
pela harmonia entre os poderes, ó Deus, pela harmonia, ó Deus, entre os líderes, que eles se entendam, Senhor, que possam oferecer a esta população, ó Deus, uma direção, ó Pai, diante deste quadro. Nós pedimos isso ao Senhor. Oramos pelo presidente da República, oramos pelos ministros, ó Deus, oramos pelos deputados, pelos senadores, ó Deus, oramos pelos policiais militares e especialmente pelos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, profissionais da limpeza nos hospitais, atendentes nos hospitais, porteiros de hospitais, ó Deus, cozinheiros, todos aqueles que estão envolvidos na cura, ó Pai, dos enfermos. Que este plantão noturno seja, ó Deus, marcado por paz. Oh, meu Deus, que o número de mortes diminua. Nós suplicamos isso ao Senhor. Dê forças, ó Deus, aos trabalhadores nos hospitais nesta noite. Eu te peço isto. E, ó Pai, eu lembro que nós estamos no dia do trabalho. Nessa semana muitos perderam emprego, Senhor. Estão desempregados. Nós oramos por eles. Oramos por aqueles que estão trabalhando, Senhor, para que o Senhor dê força. E oramos para os empregadores também. Nos ajude. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, queridos. Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Manda um beijo para a igreja. A irmã Eleusa é da IPI da Coloninha. Deus abençoe os irmãos da Colonia. O irmão Júnior Andreucci, esqueci o nome da presbítera. Deus abençoe vocês, tá bom? Manda um beijo lá para todo mundo, tá bom? Esqueceu do João Calvin. Diane, nós vamos orar, tá bom? Por você, pela dona Noêmia, que tenho muitas saudades dela, tá? E por todos vocês aí em Paranaíba, para que Deus guarde a cidade, guarde a vida de vocês e possa abençoar a economia também da cidade de Paranaíba, tá bom? Um abraço a todos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus, tá bom? Domingo, eu quero convidá-los para 7h30 da noite e nós estaremos juntos adorando a Deus. Domingo, 7h30 da noite, eu convido todos vocês, irmãos. Receba aí um beijo da Alicia, tá bom? Um grande abraço. Tchau. Lembro vocês que eu estou à disposição para conversar com vocês. Se vocês precisarem de conversar comigo, quiserem ir na igreja. Eu atendi bastante pessoas essa semana na igreja, respeitando as distâncias, com máscara, cumprimentando assim, tá bom? Nós estamos à disposição de vocês, queridos. A Giane, Deus te abençoe o Mateus e o Arthur, tá bom? Mande um abraço à dona Noêmia. Deus abençoe a vida do Alessandro lá em São Paulo, o Alexandre em Londrina, a Amanda, a Carol, a minha irmã, todos vocês com uma boa noite, que Deus os sustente, os guarde e enche vocês de ânimo para o dia de amanhã, tá bom? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos.